Seja bem-vinda a mais um dia da nossa jornada de 40 dias com Jesus. Deusa! Meus parabéns para nós, né? Para mim, para você que estamos aqui comprometidas, disciplinadas, mesmo que a vida esteja acontecendo, a gente tem o caminho, a gente tem a direção de voltar para casa. Então, meus parabéns pelo teu compromisso, pelo teu comprometimento, pela tua dedicação. Priscila Yackman aqui. Vou fazer aquele momento maravilhoso do peça e receberá. Então, esse é o momento que você confere se você já está me seguindo. É isso mesmo. Se você inscreva-se no canal nesse momento, ative as suas notificações, que assim quando eu posto vídeo, você recebe aí a notificação e você vem viver essa jornada junto comigo. E lembrando que os comentários é o nosso espaço sagrado para você trazer a partilha do seu coração de como está sendo essa jornada. Se você está chegando aqui por esse vídeo, se acalme, respire, fique com a gente o vídeo todo, mas eu sugiro grandiosamente que você comece a jornada do primeiro dia. Vai aparecer aqui em cima para você em algum cantinho, dia 1. Você pode ir lá depois e começar toda essa jornada. É só entrar no canal, tá lá a playlist completa para você. E vai aparecer o card aqui também em algum lugar dos dois ladinhos, eu nunca sei qual é o lado, tá? Da playlist completa para que você possa então fazer essa jornada dia a dia. Você não está atrasada, cada um no seu momento. Aqui no YouTube, essa entrega, essa partilha que eu faço, ela é atemporal. Então, quando esse vídeo chegar para você, é o momento que você está pronta. Não é mesmo? O algoritmo do universo vai colocar esse vídeo no momento que você está pronta para viver essa jornada. É nisso que eu acredito. Assim como foi quando chegou a primeira vez a jornada para minha vida. Né? Essa é a quarta vez que eu estou realizando ela e a primeira que eu estou compartilhando com outras pessoas, inclusive com as minhas alunas dentro das mentorias. Então, este conteúdo faz parte das minhas mentorias, do Reino em Expansão, do Caminho da Deusa, e eu estou fazendo isso aberto porque eu entendo que você precisa se sintonizar, você precisa estar pronta. Não adianta eu querer embutir algo em você, sendo que não é o seu momento. Eu acredito muito nisso. E se ao longo da jornada você for vivendo transformações e quiser contar com o meu apoio, com o meu direcionamento, com um olhar específico para você, aqui embaixo na descrição você vai encontrar o número do meu WhatsApp. E aí você pode vir para o lado de cá. Vai ser uma honra te receber e ter você dentro dessa comunidade de deusas que cresce a cada dia, com mulheres que estão aí cansadas, né, de fazer muitas coisas e não alcançar a paz verdadeiramente, mas que escolheram dar um voto de fé em si e seguir essa jornada dia a dia, certinho, com muito amor, com muita dedicação, com muito afinco e de uma vez por todas receber a consciência crística e mais, criar o novo mundo na terra, criar o reino dos céus, o reino em expansão. Então vamos lá. E vou te fazer um convite, tá? Eu não sei quando você verá esse vídeo, mas eu estou gravando ele dia 6 de abril de 2026 e no dia 18 de abril vai ter o workshop O Chamado. Ele é a porta de entrada, onde eu explico as práticas para que você consiga ancorar ainda mais essa energia. Então você já sai dali do workshop, inclusive dentro da plataforma da Hotmart, já tem muitos presentes para você. O valor é de R$ 197, porque vem técnicas, vem ferramentas lindas, profundas, para que você possa durante um ano todo fazer elas ali, tá bom? Então tá sendo preparado com todo amor e carinho, já tá lá organizado dentro da Hotmart, já tem muita coisa profunda para você viver lá dentro, certo? Vamos lá então? Deixa eu virar o microfone mais para cá. Aê! Pra gente ficar com uma qualidade de som melhor.
Chegamos então ao dia 19 e hoje Jesus vem nos falar sobre o caminho de Maria. Então ele começa a trazer para a gente que nós temos dois caminhos: o caminho de Jesus e o caminho de Maria. Um caminho é ativo, o outro é receptivo, mas os dois são complementares. Os dois acontecem dentro da nossa própria consciência. É isso mesmo. Peraí, calma o receptivo recebe, está em relacionamento e o ativo é inspirado a fazer algo a partir disso. Então são dois momentos que eles vão ali caminhando juntos dentro da nossa própria consciência. Então ele começa a nos explicar agora por quê? Porque ele traz que por existirem esses dois caminhos, às vezes a gente fica confuso. Qual que é o meu? Por quê? Porque a gente vai olhar para outras pessoas vivendo algo e a gente acha que o nosso tem que ser igual. E ele traz calma. Alguns de vocês serão chamados para o caminho de Maria, para viver a profundidade do caminho de Maria, que é receptivo, que é esse útero, que é esse berço, que proporciona o ancoramento necessário para o caminho de Jesus. Olha que lindo isso, não é? Maravilhoso? Então, calme. Pode ser, e aqui você vai entender qual é o seu caminho, se é o caminho de Maria ou se é o caminho de Jesus, mas que os dois estão dentro da sua consciência a partir do seu acesso, tá bom? Então vamos lá. Ele traz aqui que é possível que aqueles de vós que sois precursores do caminho de Maria tenhais sentido uma confusão acerca do vosso senso de chamado. Sabes que é chamado a algo e a algo importante, mas esse chamado não tem uma forma na sua mente. E assim, você não vê como isso pode ser manifestado no mundo. Em outras palavras, você não sabe o que você tem que fazer. Talvez não vejas a realização de algo específico, de algo grandioso em teu futuro, mas ao contrário, você vê um modo de viver como a realização final. Olha que lindo aqui. Consideras que viver como quem tu és no mundo é a realização que te é pedida. E, no entanto, às vezes te comparas àqueles que são capazes de viver como quem são no mundo e realizar certas funções. É possível que às vezes te sintas sem função e sem propósito, enquanto em outros momentos te sintas como se estivesse sendo exatamente como deveria ser. A chave aqui é o discernimento entre o contentamento verdadeiro e a negação. Ainda que isso seja bastante simplificado, poderias pensar nisso como o artista, que fica contente em criar a arte, o músico por criar a música, o criador por criar saúde. Aqueles que adotam o caminho de Maria estão contentes com uma maneira de viver. Ainda assim, cada um tem uma função a ser cumprida na criação do novo mundo. Somente aqueles que se expressam estão verdadeiramente contentes. O que ele traz aqui? Algumas pessoas vão sentir que tem uma função, tem uma ação, são chamados a fazer algo. Todos nós sentimos um chamado interno muito profundo. Alguns para realizar obras, outros para ser quem são. E o ser quem são, mesmo que você não realize algo, esse é o teu chamado, porque é o chamado que você já está em unicidade, já está em contato com o teu acesso, está recebendo a consciência crística e a partir disso você começa a se relacionar com o mundo de uma nova forma, sem uma função específica. E isso é o que muitas vezes gera comparação, isso é o que muitas vezes gera um conflito interno, porque você olha para o caminho do coleguinha e você vê ele fazendo algo e você acha que você tem que fazer. E aí nasce esse conflito, e aqui ele tá falando, calma, os dois caminhos são reais e os dois são necessários de inter-relação, inclusive, nenhum é mais importante do que o outro, os dois são extremamente
importantes. E aqui a gente só consegue perceber que a gente está plenamente realizado quando no mundo da forma a gente começa a expressar o ser que somos. Alguns expressam o ser que são sendo quem são, outros, além de ser quem são, executando determinada função que vem através da revelação, o que deve ser feito a partir deste lugar. Então são dois momentos diferentes, tá? Estar contente é estar realizado com a maneira como você expressa quem você é. E isso traz, então, a sua completude. Então, você se torna quem é através dos seus atos de criação. Aqueles que são chamados a seguir o caminho de Maria são chamados a ser aquilo que querem ver refletido no mundo. E é o reconhecimento de que esse reflexo é o novo caminho da criação. Então, como que você quer ver esse novo mundo, né? Então, primeiro começa no caminho de Maria. Por quê? Porque é a expressão do teu ser. O caminho de Maria é onde você começa a reconhecer, através do ser sem forma, na unicidade, que tem uma nova maneira de você ser mais amoroso, de você ser gentil, de você ser compassivo, de você reconhecer a unicidade, de você conseguir estar, amar todas as pessoas que estão ao seu redor. Então, talvez a tua única função seja recepcionar, seja amar a tudo e a todos que Deus vai colocando ali, a consciência crística vai colocando ali em relacionamento com o teu ser. Em seu modo de ser, se tornam aquilo que querem criar. A realização máxima é viver como quem tu és. A resposta, então, repousa na simples afirmação: assim como é dentro, também é fora. Ao viver como quem tu és no mundo, você cria, então, a mudança no mundo, através do relacionamento. Aqueles que são chamados a viver o caminho de Maria são chamados a criar o ancoramento do novo relacionamento no mundo, a serem o berço, o útero do novo. Sua expressão é a expressão dessa união. A função de preparar o um ou muitos para a mudança que deve ocorrer dentro. A função daqueles chamados ao caminho de Jesus é chamar os outros ao novo, por meios tão abrangentes, variados e notáveis que não podem ser ignorados. Então aqui, tem pessoas que vão ser chamadas, eu me identifico com o caminho de Jesus, por isso que eu estou aqui fazendo essa jornada. Além de eu querer expressar tudo isso que eu vivo no meu acesso à unicidade, eu sou chamada a partilhar para que outras pessoas possam viver isso junto comigo. Talvez você, dentro do seu acesso, recebendo tudo isso também, sinta o chamado de partilhar com mais pessoas também. Então aqui nasce uma função. Eu convidar outras pessoas para viverem esse caminho também. Quem está no caminho de Maria se expressa apenas sendo, vai ter o contato de unicidade, vai passar a viver essa nova vida, essa nova consciência, mas não vai sentir tanto de ensinar a outros, mas sim de se expressar através da unicidade e pelo seu exemplo de simplesmente viver essa unicidade, já está convidando outras pessoas, sem o convite ativo, mas pelo convite receptivo, de ser quem você é. Você traz a liberdade para o outro de ser quem ele é também. Tudo bem? E aí você prepara, então, sustenta, então, o caminho, sendo esse berço para quem vem ser a partilha através do caminho de Jesus. Por quê? Vamos lá. Eu estou aqui partilhando o caminho de Jesus, então eu fui chamada a compartilhar. Aí, do outro lado, você pode ser ou do caminho de Maria ou do caminho de Jesus. De qualquer maneira, o caminho de Maria, ele vem primeiro, né? Porque você começa a se expressar. Até que você consiga ter as tuas mudanças psicológicas, as tuas mudanças na forma de olhar para a vida, você está vivendo o caminho de Maria. Quando isso começa a ser concreto, entra então a parte do compartilhar.
quando eu compartilho com você e você consegue fazer essa assimilação do caminho de Maria, você se tornou um útero. Talvez você não seja impelida a chamar outras pessoas, mas você fale: olha, a Pri tem um caminho. Então você se torna ali um exemplo de que você viveu esse caminho. E aí você pode direcionar para alguém que vive o caminho de Jesus, do partilhar, para que essa pessoa que viu a tua transformação escolha viver o caminho também. Então entende como os dois são importantes? Que lindo, né? Um sincroniza com o outro. O caminho de Maria não pode renascer sem o caminho de Jesus. Ambos os caminhos surgem dentro da consciência crística e ambos demonstram a união direta com Deus. Porém, esse aspecto criativo tem uma função de diferente maneira em cada um deles, sendo uma função da união direta com Deus. Falamos então agora das expressões dessa única função máxima. Juntos, o caminho de Maria e o caminho de Jesus demonstram a verdade, que assim como é dentro, também é fora, bem como o relacionamento entre o mundo interno e o mundo externo. Alguns são chamados a fazer, outros são chamados a tornar-se. Todos são chamados a tornar-se, mas alguns devem fazer para se tornar. Mas através do ato criativo, você encarna então a união com o Espírito. E isso corresponde, então, ao fim do caminho de Jesus, no sentido do caminho da encarnação, que é o caminho do milagre, o exemplo da união, do relacionamento que constituem toda a vida. Muitos chamados ao caminho de Maria farão muito do que é altamente desejado no mundo. No entanto, o que fazem será um subproduto do seu modo de ser. Ser fiel ao ser e ao chamado do ser único é tudo o que importa. Um tempo de transição, nesse tempo de transição, ambos os caminhos são necessários. O medo de perder o ser ainda é o medo primário, mesmo entre aqueles que ainda nunca encontraram o ser. Um caminho torna o desconhecido conhecido, através de vidas exemplares individuais. O outro torna o caminho desconhecido através da criação do novo, de maneira que o desconhecido deixa de ser desconhecido e se torna disponível para que possa ser experimentado. Essa disponibilidade é o que se quer dizer com o ancoramento no novo. Então, você passa a viver, através do caminho de Maria, o ancoramento desse novo relacionamento. Primeiro, com o ser crístico, com o ser sem forma, que é você. Você começa a trazer isso através da tua recepção para o ser da forma, elevando o ser, o humano, ao divino, ao sagrado, trazendo esse relacionamento e trazendo ele para ganhar expressão na forma. Talvez simplesmente em ser quem você é, expressar o ser sem forma na forma. Outros serão chamados a: opa, eu aprendi tudo isso aqui, mas eu preciso agora compartilhar, eu preciso servir, eu preciso fazer, tá? Então é essa a descoberta. Aqueles que, estando em relacionamento com o desconhecido, lembre que o desconhecido é o ser sem forma, e através da unidade da imaginação, criam o novo por um meio diferente do fazer e abrem um caminho que antes era desconhecido, e assim como fazem todos os precursores, ancoram este caminho na consciência, ao manter essa porta aberta para a criação. E assim criam um novo padrão, para que outros irmãos e irmãs possam descobri-lo. Mas através, então, os seguidores do caminho de Maria tornam-se espelhos da verdade. É por isso que não é um lugar, mas sim um estado de grande interação,
que facilita então o conhecimento através desse relacionamento. Isso ocorre a partir do ser único da forma. Nessa ação de fusão em união e relacionamento está a chave para a criação do novo, entre informar e ser informado, com o passo que vai além de observar e ser o observado. É onde a criação do novo pode começar, porque é a intenção da criação, que é a força criativa, o animador e o informador. A canalização da criação através do ser único, fundido em união e relacionamento. Então, algumas pessoas, elas não vão ser chamadas a nossa, agora eu preciso mudar todo mundo, né? Eu quero agora partilhar isso para construir o novo mundo. Não, ela vai sentir que o novo mundo é ela, né? Sou eu, o novo mundo, primeiro, sou eu. É a forma como eu interajo com tudo isso no ser sem forma. É a forma com que eu todo dia, através da disciplina, através da devoção, eu escolho conscientemente mergulhar dentro desse estado, dessa prática sagrada e começar a canalizar. Nós canalizamos o tempo todo. Qual que é a questão? Nós podemos canalizar do ser sem forma, assim como nós podemos estar canalizando, que é o que acontece até que a gente tenha consciência da consciência crística, nós estamos canalizando a partir da falsa identidade, do falso eu, do eu da ilusão da separação, porque a separação nunca existiu. Certo? Mas como eu tenho uma autoimagem, um autoconceito sobre mim mesmo como separado, como pecador, como não merecedor, como indigno, eu canalizo uma vida na forma que reflete exatamente o que eu penso sobre mim. Os autoconceitos que eu tenho. Se eu tenho um autoconceito de que a vida é difícil, eu crio a vida difícil. Porque o ser sem forma, o eu pequeno, o falso eu, ele vive em luta, não é mesmo? Ele tem a ilusão da separação, ele não se sente abençoado, ele sente que a vida dele é um conflito. O que ele cria? Isso. Agora, por que nós precisamos transcender isso, ir além para a consciência crística? Porque a gente volta de onde a gente nunca saiu. O estar verdadeiramente na casa do Pai e permitir, então, saber que eu sou a consciência crística e a partir dessa integração da consciência crística, eu começo a receber tudo que eu me privei por acreditar nas vozes desse eco, desse falso eu. E aí, a partir da minha experiência direta de unicidade dentro do meu acesso espiritual com o ser sem forma, esses conceitos mentais, essas ideias que eu acreditava sobre mim, essas crenças que foram colocadas desde a infância, eu começo a olhar para elas e questioná-las. Junto com o ser crístico, junto com a consciência crística. Ai, eu sou medroso. Será? Né? Tá na trend agora do será. Entra no espaço santo, entra no altar sagrado, entrega esse pensamento. Pai, eu me vejo pequena aqui. Eu olho para ali, eu sinto uma agressão. Por que eu sinto essa agressão? Porque eu tô me vendo pequena, eu tô me vendo sem poder. Mas eu sou sem poder realmente? O falso eu é. Mas e o eu conectado, o eu superior? O eu crístico, ele tem todo o poder criativo do mundo. Então eu vou acreditar em quem a partir de hoje? A partir do meu acesso. E quanto mais você entra no acesso, você é inundado pelo desconhecido de quem era você. De quem é você, de quem sempre foi você. E aí você começa a descobrir o teu próprio valor. Você começa a descobrir que você não precisa fazer para merecer. Você começa a descobrir que você sempre foi digno, que Deus sempre sustentou a tua vida. Com tanto amor, que Ele permite que, se você quer acreditar na ilusão de que você é pequeno, viva a tua vida como um ser pequeno, porque é tua escolha. Mas se eu tenho acesso à consciência crística e eu quero agora transmutar tudo isso, me elevar, santificar a minha vida,
Eu escolho todo dia voltar para casa. Assim nasce a devoção desse contato. Esse contato, ele é tão profundo dentro de nós. Ele traz um estado de contentamento, de amorosidade, de pertencimento, que você vê que todas essas crenças do teu falso eu, elas caem por terra. E o porquê voltar todo dia? Porque o mundo externo ainda está refletindo as velhas ideias. Então eu preciso me ancorar no novo todo santo dia. Até que isso vire a mesma convicção que eu tinha de ser sem poder, agora eu construo através da minha disciplina, da minha dedicação, da minha devoção, o ser com poder. Agora eu tomo posse da minha vida. Agora eu crio em comunhão com Deus. Agora eu construo com afinco o meu altar santo. Eu não acredito mais na ilusão. Eu escolho pela minha vontade me entregar ao Pai e permitir que o Cristo em mim me traga, inclusive, consciência do que eu acreditava sobre mim, para que eu possa criar o novo no mundo da forma. É lindo demais, não é mesmo? Então, esses círculos dos caminhos de Maria e de Jesus, eles se interlaçam, eles não são diferentes. Por mais que eles pareçam ser diferentes, não traga nenhum julgamento. E aí nasce aquela liberdade de, ai, você viu que a vida é diferente, você é obrigado a colocar isso no mundo. Não. Tem pessoas que não sentem esse chamado de serem propagadores. Eles simplesmente sentem o chamado de serem quem são e está tudo bem. Alguns viverão o caminho de Maria, alguns viverão o caminho de Jesus. Mas quem vive o caminho de Jesus naturalmente já viveu, está vivendo o caminho de Maria interconectado. Tá fazendo sentido aqui? Então, além de receber, sou chamado a fazer, tá bom? Sem os seguidores do caminho de Jesus, os seguidores do caminho de Maria teriam uma tarefa muito mais difícil. Aqueles que seguem o caminho de Jesus criam a abertura dos seres do espaço amplo, que permitirão que as âncoras do novo sejam lançadas e assim superam as muitas tempestades desse tempo de transição. Olha que profundo isso. Então, se não tem as pessoas vivendo o caminho de Maria, ancorando isso, trazendo essa disciplina espiritual todo santo dia, escolhendo voltar para casa, trazendo esse sentimento, essa sensação de unicidade, de sagrado, de divino, como é que os seguidores de Jesus conseguiriam chamar mais pessoas para viver isso? Então, quando você começa a se realizar no caminho de Maria, você se torna a prova viva. Olha que lindo! Você se torna a prova viva de que isso é real. E traz esse ancoramento para quem escolheu seguir o caminho de Jesus, tenha evidências de que isso funciona, mesmo que quem siga o caminho de Maria não vá buscar novos seguidores. Entende como é o berço, é o útero, está sustentando, ancorando, trazendo força, inclusive, para quem escolheu, para quem sentiu o chamado do caminho de Jesus? Olha que coisa mais linda! E aqui traz a liberdade para você. Você que escolheu seguir o caminho que você estava ali, se remoendo, falando, mas eu não sinto vontade de propagar a mensagem. E tá tudo bem. Eu só sinto vontade de viver cada segundo a partir da fonte. E esse é o teu ser realizado. Isso vai trazer para você todo o contentamento de simplesmente receber o ser sem forma no ser da forma e expressar a magnitude e a beleza do que é ser você. E será âncora para que outras pessoas que sintam o chamado de viver ou o caminho de Maria ou o caminho de Jesus recebam então essa orientação, esse exemplo de vida de que você está realizado, vivendo a sua comunhão com o Cristo em você. Divino, não é mesmo? Ai, meu Deus! Lembrando, então agora
Reflita. Qual você sente? Me conta aqui, depois dessa explicação, qual que você teve o entendimento que é o teu caminho? Se você sente que você é chamado a se realizar sendo ou se realizar fazendo algo. Então, o caminho de Maria ou o caminho de Jesus? Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber qual que é esse chamado que vibra dentro do seu coração. Que delícia! E assim finalizamos o dia 19. Que gostoso ter você aqui. Deusa, então, nos vemos amanhã. Lembrando que tem o cardzinho aqui, aqui, do vídeo 1, da playlist completa. E desfrute, aprecie e viva o caminho de Maria, o caminho de Jesus, com muito amor no seu coração. Nos vemos no próximo vídeo.